Salve rapaziada, Igor aqui mais uma vez. Vamos lá pra segunda parte do vídeo, né, velho? Que eu prometi aí de fazer e acabei nem gravando, né, no dia seguinte. Como a anorexia quase me destruiu, vamos lá continuar com o nosso vídeo, né, pra segunda parte. Eu nem me lembro onde eu tinha parado muito bem, mas, bom, já falei, né, cara, que agora dando continuidade. Que eu fiquei muito magro, velho, emagreci demais, fiquei parecendo um esqueleto de tão magro que eu fiquei. Perdi muito peso, né? Eu tava com 84, cheguei, assim, o máximo que eu emagreci, né, cara? O máximo que eu emagreci, eu cheguei a pesar 61 quilos, velho. 61, não é 71. 61 quilos, de 84 quilos fui pra 61, então, tipo assim, foi 23 quilos, né? 23 quilos que eu emagreci. Então, imagina, cara, eu com 1,86, pesando 60 quilos ali é muito magro. Poderia até colocar a foto aí, cara, mas não vou colocar. Nem gosto de lembrar disso daí, colocar a foto. Tô parecendo um emoji daquela caveira do WhatsApp. E, bom, e agora vamos falar sobre o problema que eu desenvolvi. Problema gastrointestinal no intestino, né? Não foi uma coisa séria, assim, quer dizer, poderia ter se tornado uma coisa séria, poderia sim ter se convertido numa coisa séria, porque o primeiro sintoma que eu tive, né, que não foi nada doloroso nem nada, mas foi uma coisa bem cômoda, né, foi a prisão de ventre, cara, prisão de ventre severa, né, de ficar 2 semanas sem ir no banheiro e só conseguir ir tomando muito laxante. Quer dizer, então foi dolorosa sim, né? Esse sintoma foi doloroso sim, porque era laxante irritativo que fazia a minha barriga doer, cara. Doía demais a minha barriga. Tomava aquele laxante, como eu falei, era 46, né? O nome do laxante, até lembro. Primeira vez que eu tomei, acho que eu tomei um. Aí depois teve um dia que eu tava tão, assim, estressado com isso que eu tomei dois de uma vez logo. Aí saiu tudo. Fiquei 2 horas no banheiro, cara. Sei lá quanto tempo eu fiquei naquele banheiro. Botei tudo pra fora, com o pé da barriga doendo. Tomei chá, né? Tomei chá pra conseguir ir também. Um chá que doía bastante a barriga. E só consegui ir assim, velho. Né? Eu comia assim e eu comia ao mesmo tempo que eu é, ingeria a comida, eu ficava ansioso, né, cara? Porque eu sabia que aquilo que eu tava consumindo, que eu tava comendo, botando pra dentro, não ia sair naturalmente. Teria que tomar laxante pra fazer sair. Então aquele era um pensamento que já me deixava incomodado, né? E aí, cara, o segundo sintoma que eu tive, né? Que eu fui perceber, que eu até falei no primeiro vídeo, foi que a comida parecia que a comida parava, né? Ela parava aqui no meio do meu peito, a comida, e não descia mais. Eu sentia, né? Aquela um certo incômodo aqui dentro, um peso, né? Que era da comida aqui. E quando você come, né? A comida passa, né? Sua boca cai lá embaixo e vai pro lugar que tem que ir. Mas quando eu comia, parecia que a comida ficava empacada aqui dentro, né? Parecia, sei lá, cara, que ela ficava presa e demorava muito pra descer. Demorava horas, cara, pra fazer a digestão. Depois eu fui pesquisar mais sobre isso e também, né? Eu comia pouquinho e já me sentia cheio, né? Eu dava 3 colheradas de comida e já sentia enjoo, náusea, como se eu tivesse comido muito, né? Então eu comia só assim bem pouquinho, cara, comida de passarinho e ficava com vontade de vomitar, né? Como se eu tivesse comido bastante. Esse foi o terceiro sintoma, né? Que faz parte também da mesma condição desse segundo sintoma, que é sentir a comida parada no estômago, né? E aí eu fui pesquisar sobre isso na época, eu fiquei bem ansioso, né, cara? Porque eu fiquei pesquisando aqui, se você for pela internet, você tá morto já, né? Você pesquisa na internet seus sintomas. E eu até esqueci o nome, cara, eu esqueci o nome agora da doença, né? Mas é uma doença crônica, né, cara? Que eu poderia ter desenvolvido uma doença crônica. Eu ia ter que tomar remédio, eu acho, para conseguir me alimentar. Ia ter que comer com acompanhamento de algum remédio, algo do tipo. Não sei muito bem como iria funcionar, mas eu quase que desenvolvi. Eu só consegui, eu acho que fazer voltar ao normal com a realimentação, né? Porque eu fui pesquisar na internet ali, cara, fiquei pesquisando o que fazer, o que comer, e eu vi que a solução era eu fazer o meu intestino trabalhar, né? Fazer a mobilidade do meu intestino voltar ao normal, comendo bastante, né? Eu tinha que voltar a comer bem, não comer besteira, comer comida, arroz, feijão, uma boa quantidade para me alimentar, para me nutrir bem e fazer meu intestino voltar a trabalhar. E foi o que eu fiz, né?
Eu fiz isso rápido, cara. Eu não sei se eu tivesse demorado, teria agravado a situação. Acho que provavelmente sim, né? Mas eu fiz isso rápido, pesquisei. A gente comprou várias coisas aqui pra mim, né? Pra eu comer. Batata doce, mandioca. Esqueci o nome daquele negócio branco também, cara. Yame, é yame, acho que é yame também. Yame, isso mesmo, é yame. Comi tudo isso. Bastante arroz e feijão, com frango cozinhado, né? Não tem fritura nem nada pra atrapalhar. Arroz integral, né? Foi arroz integral, substitui arroz branco por integral também. E foi isso, cara, né? As primeiras medidas que eu tomei pra tentar fazer voltar ao normal aí no meu intestino, né? Depois disso, o que aconteceu, cara? E aí chegou um ponto que eu não tava mais aguentando, cara. Eu fiquei pensando assim, ó. Qual foi a ideia que surgiu na minha cabeça? Cara, quando eu era magro, eu não comia besteira, fiquei me privando de comer besteira, cheguei a um ponto de desenvolver uma anorexia pesada, né? Porque até então não era tão pesado assim. Eu só não comia besteira, mas não fazia exercício ao extremo. Eu comia bastante comida, arroz e feijão. Depois, nem arroz e feijão eu tava comendo direito mais, né? Comecei a me alimentar muito mal, alimentação bem defeituosa. Aí eu pensei assim, cara, quer saber? Tô cansado de comer frango, de comer a inhame, comer arroz integral. Eu vou, porra, vou comer besteira agora, mano. Aí comecei a comer muita besteira. Realmente, mano, tipo, o ponto de ficar com o rosto inchado, velho. De tanto comer doce, de tanto comer açúcar. Fiquei com o rosto inchado, velho. Entendeu? Era tudo líquido, né? O rosto muito inchado. Pra você ver quando eu não sou. Quando eu não sou 8 é 80, né? Quando não é 8 é 80. Quando não é o extremo de um, é o extremo de outro. Aí eu comecei a comer muita besteira. Engordei, consegui engordar. Porém, não fui me alimentando bem. Engordei comendo besteira. E isso atrapalhou o meu intestino, porque na época eu tava tomando, eu substituí o laxante que eu tomava, irritativo, por um osmótico. O laxante osmótico é aquele que não irrita a parede do intestino, né? Ele é mais suave, chamado lactulose, né? Aí eu tomei esse lactulose, fiquei tomando por um tempo, 15 ml ali por dia, toda noite, funcionava bem, conseguia ir no banheiro. Mas quando eu comecei a comer besteira, parece que meu intestino piorou e o remédio perdeu todo o efeito que ele tinha, né? O lactulose, que era o remédio que tava funcionando bem, perdeu o efeito que ele tinha e aí ferrou, velho. Né? Eu comecei a ir no banheiro naturalmente, mas como? Comendo muito. Comendo muita besteira. Tipo assim, velho. Pô, mano, comia sorvete. Aí depois eu comia bolacha. Aí depois eu comia, sei lá, picolé. Comia, mano, tá ligado? Pastel, coxinha, bis, tudo que tinha de doce, salgado eu comia. E era o dia todo comendo, velho. Sonho, comia um sonho sozinho, mano. Sozinho, cara. O dia todo me alimentando na base de bolacha e besteira. Muita besteira que faz muito mal pra saúde. E foi só assim que eu consegui voltar a ir no banheiro naturalmente, mas comendo muita besteira, cara. Tinha que comer muita besteira. Aí saía, mas muita besteira. Ó, tá entendendo? E eu fiquei nisso por uns meses aí. Talvez 2 meses, cara, me entupindo de besteira. Acho que por aí. 2 meses, um mês e meio, me entupindo de besteira, né? E engordei, fiquei bem gordo, cara. Minha cara ficou bem inchada mesmo, né? Teve um dia que eu tava comendo tanto doce e açúcar que eu senti até uma tontura, velho. Literalmente senti uma tontura, assim, tava sentado na cadeira e me senti meio tonto, sei que eu tava comendo. Aí depois eu parei de comer besteira, não sei o que deu na minha cabeça também pra eu parar, mas só parei. E, cara, eu meio que. Aí depois o que aconteceu? A gente marcou a endoscopia pra eu ir fazer, passei no médico, expliquei uma situação, né? O médico até falou pra mim, eu perguntei pra ele assim, será que volta? Será que tem como fazer voltar ao normal meu intestino ou é um dano permanente? Ele falou, aí depende muito, varia de caso pra caso, tem que ver qual é a gravidade do seu caso. E na minha cabeça, meu caso já era um caso perdido, velho. Tá entendendo? Porque o tempo que eu fiquei fazendo bicicleta, exercício intenso, foram 3 meses fazendo, né? Não foi muito tempo, mas dependendo da intensidade do exercício ali que você fez, por mais que seja pouco tempo, cara, dependendo da intensidade, o negócio pode ser grave, né? E na minha percepção, não tinha essa de pode voltar. Pra mim, não tem como correr atrás do prejuízo. Pra mim já era, velho. Dano permanente, crônico. E eu pensando nisso, fiquei pensando nisso, cara. Coloquei isso na minha cabeça e virou um monstro, assim, negócio bem besta, né? Você vê que é coisa bem idiota, né? Fosse outra pessoa aí, só ia tomar um laxante, fazer o que o médico pediu e já era, velho, tá ligado? É que eu era bem. Ainda sou meio doente, né, velho? Mas é isso, cara. E aí, com o tempo,
Foi em torno de 7 meses até regularizar meu intestino, mas com o tempo voltou, né? Com o tempo eu consegui fazer voltar. De que forma, cara? Parei de comer besteira, não sei se foi por causa disso, né? Eu acho que foi mais por causa do tempo mesmo, né? 7 meses era o tempo ali que foi estabelecido. 7 meses foi equivalente ao dano causado para fazer voltar, né? E voltou com 7 meses, cara, né? Parei de comer besteira, voltei a comer arroz, feijão normal, me realimentando bem, parei de fazer exercício intenso e fui voltando aos poucos, né? Tinha dia que eu ia 2 dias seguidos, depois ficava 4, 5 dias sem ir, uma semana, depois ia de novo. Então não estava totalmente, estava trabalhando totalmente bem, mas foi voltando, né? E aí depois eu comecei a comer. Quer dizer, eu não conseguia ir no banheiro se eu voltasse a comer arroz branco. Com arroz branco não me dava bem, cara. Arroz branco ou qualquer tipo de massa. Então eu só conseguia ir se eu comesse arroz integral. E eu fiquei um ano comendo arroz integral, cara. 1 ano e meio comendo arroz integral. E até hoje eu tô comendo frango todo dia. Frango cozinhado. Eu não como fritura, tipo linguiça de porco, linguiça de frango. Nem no air fry, mano. Nem no air fry. Nem nada assado ou frito. É só frango cozinhado, peito de frango cozinhado, né? Coxa. Tá entendendo, velho? Como isso mesmo, tudo cozinhado. Mas agora, felizmente, eu já posso comer arroz branco normal, que eu consigo no banheiro, entendeu? Normal, sem nenhum problema, comendo arroz branco e tal. E, cara, isso aí aconteceu em 2023, né? Eu acho que um dos fatores que me fez. Que naquela época lá, cara, eu não falei, né? Mas antes de eu desenvolver esta anorexia mais severa, eu tinha trabalhado durante 3 dias num lugar só, numa loja de artesanato. Trabalhei lá há pouco tempo, meu primeiro emprego. Eu não gostei de lá, cara. Eu saí de lá e fiquei meio bem desanimado, né? Não gostei. Além do mais, quem me indicou para esse lugar foi um amigo meu. E aí eu fiquei 3 dias só e saí sem dar aviso nenhum, não falei nada pra ninguém. Ficou meio chato, né, mano? O que eu fiz foi. Foi errado porque eu poderia ter fugido eles, né? Poderia ter feito os dois perder até o emprego, né? Mas ainda bem que isso não aconteceu. Eu fui egoísta, não, né, nem dei aviso nem nada, sumi e nem fui buscar o dinheiro que pelos dias trabalhados, né, pelos 3 dias que eu fiquei, nem fui buscar o dinheiro, né? Você vê, nem queria nem voltar lá. Aí eu fiquei em casa, cara, fiquei bem desanimado, não saí, fiquei 3 meses fazendo exercício intenso e 3 meses literalmente sem sair de casa, tá? Foi o máximo de tempo que eu fiquei, eu acho, sem sair de casa, cara. Eu fiquei 3 meses, cara, 3 meses sem pisar o pé fora de casa, literalmente. Eu tava, tipo, pálido, né, mano? Branco que nem uma caveira e magro também que nem uma caveira. Aí eu fiquei, mano, assim, bem desanimado em casa. Aí eu fiquei pensando aqui sozinho, né? Desenvolvi essa anorexia mais severa. Comecei a tirar comida e me enfiei naquela bicicleta e fiquei lá, mano. Durante 3 meses sem comer direito em cima da bicicleta, fazendo muito exercício, né, velho? Fazendo muito exercício. E aí, desenvolveu isso daí, né? Eu fui fazer endoscopia, colocaram a câmera no meu estômago, viram que não tinha nada lá. O máximo que eles conseguiram detectar ali foi uma era gastrite discreta. Acho que é isso, gastrite discreta. Eu não sentia dor nem nada, nem azia. Até hoje eu não sinto nada de dor nem azia. Mas o médico recomendou um remédio pra mim naquela época. Eu fiquei tomando um remédio por um tempo, né? Depois eu parei de tomar o remédio, né? Sei lá, cara. Tomei por um tempo, depois eu parei de tomar. Não queria aquele remédio, na minha visão, estava me atrapalhando, né? O remédio estava me atrapalhando, aquele remédio, cara. Tava fazendo a minha digestão. Sei lá, cara, eu tomava o remédio, comia, minha barriga ficava muito inchada, ficava 2 vezes mais inchada do que o normal, né? Então, sei lá, não gostei, parei de tomar, nem cheguei a tomar a cartela toda. Mas é isso, cara. Com o tempo voltou, tudo regularizou depois de 7 meses, 6 meses por aí. E se você está passando por isso, cara, ou conhece alguém que passa por isso, manda esse vídeo aí pra ela, tá entendendo? Pede pra ela parar enquanto é tempo, né, pra ela não acabar aí desenvolvendo uma coisa pior, alguma doença aí associada à anorexia, à alimentação defeituosa, a exercício intenso, né? Pede pra ela parar, cara, porque, cara, é, assim, a variedade de problemas que podem surgir
disso daí, né, cara, da anorexia, são enormes, né? As pessoas não sabem, elas acham que só vão ficar magra e pronto. É, só vai vir benefício, né? Nem é benefício ficar super magro, né? Não é nada de benefício. A sua imunidade ficar baixa, você ficar bem magro, né? Mas eu, como eu pensava, né, que era só você ficar magro já era. Não ia, eu nem, tanto que eu nem associei, né, o problema de intestino com anorexia no começo. Mas se você conhece alguém, ou se você é esta pessoa que está fazendo isso agora, para aí quanto é tempo, velho. Tenta parar. Tenta, né, sei lá. Bom, se você achar que é necessário conseguir um acompanhamento profissional, né? Um acompanhamento profissional, alguém da parte da gastronomia, um profissional de saúde aí mental, para, sei lá, tentar descobrir as raízes, né? Primeiro de tudo é cortar mal pela raiz, né? Então, descobrir as raízes desse problema, dessa anorexia, de onde que ela está surgindo, identificar o ponto de partida dessa condição mental, né? E, sei lá, cara, ser acompanhado por uma. Como é que é? Gastronomista, né? Acho que é esse que é o nome, né? É gastronomista, cara. Né? Pra te ajudar ali na sua. Na área da alimentação, né? E, cara, para enquanto é tempo, velho. Para, porque você pode acabar desenvolvendo coisas piores do que eu, velho. Então, dá uma segurada aí, não sei. Sei que é ruim ficar com esse pensamento de engordar e tal, mas você pode comer besteira e conciliar, né? Essa parte da sua alimentação mais desregrada com exercícios. Então você pode comer besteira, sei lá, no fim de semana, comer salgado, um pastel, doce, e você pode fazer exercício, cara, para conciliar isso, entendeu? Você pode equilibrar as duas coisas, não precisa se fazer, né, seguir o extremo de nenhum dos dois. Então, eu não tive sabedoria, cara. Então, esse aqui é um aviso se você tá aí com esse problema aí de anorexia, velho, para com isso. Quer dizer, para com isso. Nossa, como se fosse muito fácil, né? Que nem falar pra um fumante parar de fumar, mano. Se é fumante, para de fumar. Tenta pensar melhor aí e ver que é possível, cara. Você comer besteira e mesmo assim manter o seu. Manter o formato físico, né? Dá pra você manter a forma, quer dizer. Dá pra você comer besteira e manter a forma em dia. Manter a forma física em dia, né? Só você conciliar as duas coisas, besteira e exercício, cara, tá entendendo? Comer um negocinho aqui e ali e continua se exercitando. Quem tem isso geralmente é mulher, né? Isso aí ocorre mais em mulheres, né? Homens também tem, mas assim, grande parte das vezes é as mulheres que acabam tendo. Você vê aquelas modelos, né, cara, da Victoria's Secrets lá, Victoria's Secrets, que come uma bolacha de água e sal, né, o dia todo, não come mais nada, mano. Só come uma bolacha, murcha e deixa lá na barriga, né? Porque elas priorizam essa parte estética, né? Até porque elas são modelos, então elas trabalham com o corpo delas. Então acho que é uma coisa que é até exigida, né? Por eles lá, pessoal. Sei lá, os empresários, sei lá quem manda naquela porra. Mas é isso, mano. Essa é a segunda parte, não vamos estender muito. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, cara, e se você percebeu que ela está passando e a pessoa não percebe, manda esse vídeo pra ela, pede pra ela assistir os dois vídeos, né? Ela vai ver, cara, o que aconteceu comigo aí, tudo que aconteceu comigo, coisa chata, né? Não foi nada de outro mundo, cara, não é como se eu tivesse desenvolvido uma doença terminal, nada de uma coisa séria assim, mas foi uma situação que eu tive que passar, uma coisa chata e ninguém quer passar por isso, né, cara? Tipo, ficar tomando remédio assim pra ir no banheiro, ou ficar tendo que, né? Cara, ficar se preocupando com isso é uma coisa chata, velho. Então manda pra ela, e se você é essa pessoa, espero que você consiga sair dessa e tirar alguma conclusão desse vídeo. Espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira. Mas é isso, cara. Não vamos estender muito, né? 19 minutos. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E anorexia é uma coisa séria, então tenta tratar ela da melhor forma possível, cara. Se você tem isso, se você conhece alguém, tenta aí tomar todas as medidas possíveis para fazer com que essa anorexia não se acentue ainda mais, né? Não fique ainda mais forte. Mas é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e, mano, é isso. Tamo junto e falou. Até o próximo vídeo.